Aí eu tentei explicar para ele, né? É um tema também que eu tô aprendendo, né? E só que tudo que eu aprendo, eu já me imagino ensinando para alguém, né? Então eu tentei explicar aqui um pouco para ele, né, que o responsável pelo efeito IO não bloqueante é uma abstração chamada EPOL, que através dele você recebe um batch de eventos com informações dos FDs, né, File Descriptors. E aí eu mandei esse código aqui, eu cheguei a implementar um servidor em C, né, só para ver, né, como é que funciona o EPOL. E eu peguei o exemplo desse cara aqui, ó. Na verdade eu copiei o código do cara inteiro, né? Copiei. Foi Ctrl C, Ctrl V assim na cara dura. Mas eu procurei entender, né? Ele montou aqui, tem uma série de chamadas aqui usando interface de SO que faz com que um file descriptor ele se torne não bloqueante, né? Você usa o fcntl, pesquisar aqui. Nossa, você já cai no... Meu Deus do céu. Linux Manual Page. Você cai no manual de syscalls do Linux, né? Se puder falar do código em C que você fez, beleza, já estou falando. Ele performa uma das operações descritas. Ele é um manipulador de file descriptor. Então ele seta aqui uma flag. Ele tem dois tipos de operações, né? Ele tem um get e um set. O get é para pegar as flags que tem no file descriptor, e o set é para você manipular as flags no file descriptor. E aí que o cara aqui faz, ó? Ele faz um operador bitwise aqui, né? Para ele adicionar a flag de não bloqueante. Pronto. Ele só coloca a flag de não bloqueante. E aí tem todo esse código aqui. Na parte aqui do binding, né? Quando eu vou subir o servidor, numa porta. Primeiro eu preciso ver se a porta está disponível, né? E aí, se tiver disponível, ele vai cair aqui, ó. Se tiver tudo certo, se ele seguir o caminho feliz, ele vai cair aqui. E aí eu vou setar o file descriptor do socket como não bloqueante. E aí eu vou dar um bind nele. E aí depois eu vou esperar as conexões, né? Aí eu vou criar uma instância do EPOL aqui. E aí eu vou fazer um loop infinito aqui para receber as conexões. E aí o codista, inclusive, ele falou um detalhe aqui. Ele postou esse link aqui desse vídeo no YouTube, né, explicando como é que o Node.js escala, né? Aí ele falou um detalhe que eu estou passando -1 como timeout, né? Eu nem tinha percebido, né, que eu estava passando -1 como timeout. Ele está falando dessa função aqui, ó, EPOL wait. O EPOL wait, o que ele vai fazer? É uma função que ele vai esperar os eventos do EPOL, né? Na verdade, tem muita gente aqui que nem sabe o que é EPOL. Eu tô falando aqui alienígena, tá? Deixa eu explicar o que é EPOL. Pelo manual aqui, tá? O EPOL, ele é uma abstração do Linux
ele é uma abstração do Linux para notificar eventos de I/O. Ele notifica eventos ali de file descriptor, né? Como é que ele funciona? Primeiro você instancia ele. Você vai instanciar ele aqui, ó, via EPOL create. E aí você vai associar essa instância aqui ao file descriptor do socket. E aí você vai esperar um evento chegar no EPOL, um evento chegar no file descriptor. E aí o EPOL ele vai avisar, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai acumular um batch de eventos, ele vai armazenar nesse array aqui. E depois você vai iterar o array de eventos, processando cada file descriptor. É assim que ele funciona. E aí o -1 que o codista falou, que significa esse -1? Esse parâmetro aqui é o timeout, tá? Se o timeout for igual a -1, esse EPOL wait ele vai bloquear a thread, até receber um evento. Agora, se o timeout for igual a 0, o EPOL wait ele vai esperar. Na verdade, ele não vai esperar. Ele vai, mesmo que não tenha evento, ele vai retornar um batch vazio. Vai ter um batch vazio, mas vai ter, tá? E aí qualquer valor acima de 0, o que vai acontecer? É um timeout em milissegundos, tá? Se eu passar um timeout aqui, por exemplo, de 10, ele vai esperar 10 milissegundos aqui, e mesmo que não tenha eventos, ele vai retornar, tá? É assim que funciona, não bloqueante. Aí ele questionou, né, inclusive, se tem um loop infinito, né, como é que isso é non-blocking, né? Assim, na hora que eu for tratar os eventos ali do EPOL, para cada manipulação de evento, eu vou começar uma thread, eu vou spawnar uma thread para executar a lógica de aplicação. E o scheduler do SO, ele vai executar a nova thread junto com a thread principal de forma concorrente, né? Então assim, a thread ela fica bloqueada, mas ela não bloqueia a execução de outras threads, né? Não bloqueia a CPU, né? Eu consigo executar a lógica de aplicação e o loop ali do EPOL de forma concorrente. O Select 2 ia ser um pouquinho mais fácil para começar do que o EPOL. Talvez. Eu não cheguei a estudar a fundo o Select. Eu quis ir direto pro EPOL, né, pelo fato da complexidade dele ser linear, né, do EPOL. Não é linear, é constante, né, O de 1. O EPOL ele tem complexidade O de 1 e o Select ele tem complexidade O de N. Mas é bom saber que o Select é tanto Select como POL, né? Foram implementações iniciais de I/O não bloqueante para o Linux ou para o Unix, né? Lá, os caras implementaram isso lá na década de 70, né? Mas é bom saber, é bom conhecer. Não sei se eu tinha mais alguma coisa para falar. O chat aí tem perguntas?
Tem bastante gente aí até, né? Mas assim, foi uma boa conversa que eu comecei, né, com o codista. Até o Eric e o Wendel participou aí da conversa, né? Muito legal assim, né? Falar desses temas de I/O não bloqueante, né? Porque ali a maioria acha que é tudo mágica, né? E é interessante saber o que funciona, né? O que roda ali por trás. É muito legal saber isso. E é algo que, né? De cara assim você não entende, né? Mas quanto mais você busca ali entender, sabe? O que é o buscar entender? É você experimentar outros pontos de vista, né? Às vezes a forma como você enxerga uma determinada situação te impede de entender, né? Aí, aí quando você tenta ver uma explicação diferente que utiliza outro ponto de vista, aí você começa, sabe? Aí você começa a progredir ali no conhecimento, né? Mas legal. Eu acho que eu tinha outros temas aqui para tratar, mas acho que eu já falei bastante aí de é, rinha de back-end, né? Já falei aí um pouco das otimizações que eu fiz, já falei aí um pouco da plataforma que eu quero desenvolver. O pessoal aí interagiu no chat um pouco. Não sei se. Ah, eu podia falar um pouco de como começar em Rust, né? Tá, vamos lá. Tava pensando justamente nisso. Cara, se você nunca programou em Rust, né? O primeiro passo é você instalar toda a toolchain dele. Todo o SD, não é bem SDK, né? Mas instalar as ferramentas, tudo, né? Se você tem, se você usa Windows, né? Windows 10, provavelmente você deve ter ali um suporte ao WSL, mesmo no quando eu tinha Windows, usava o Windows 10 Home, né? Eu conseguia acessar. Se não, você precisa habilitar o módulo do WSL. Outra. Tem um tutorial aqui, ó, de como habilitar o WSL, porque às vezes por default ele vem desabilitado, tá? Mas tem um jeito de habilitar ele, que é através do iniciar painel de controle e aí Programs and Features, que seria recursos do Windows, né? Se você apertar a tecla Windows e pesquisar recursos do Windows, vai aparecer mais ou menos isso aqui, né? E aí aí tem essa opção aqui de Windows Subsystem for Linux. Você habilita essa opção aqui e aí na Windows Store você tem que instalar uma distro, né? Preferencialmente você pode instalar o Ubuntu, né? Também tem o Arch Linux, mas assim, para iniciante eu recomendo o Ubuntu. Eu mesmo estou usando o Ubuntu, né? Também não vejo assim, eu sei lá, não me vejo usando outra distro assim. É uma distro bem amigável ao usuário. Para mim tá ótimo, tá excelente. Mas se você quiser, sei lá, customizar mais a sua distro, né? Não sei, conhecer mais a fundo, né? Você pode tentar o Arch Linux, né? Que segue o princípio aí do Keep It Simple, né? Mas você instala aí o Ubuntu no WSL, né? Através da Microsoft Store. E aí, no WSL você consegue